Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Marta, ilustradora designer. Hoje a gente vai falar sobre o painel de traçado do Illustrator. Vamos aprender na prática aqui alguns detalhezinhos que às vezes passam despercebidos. Fica comigo que a gente vai destrinchar esse painel agora. Então é o seguinte, pessoal, aqui a gente tem o nosso Illustrator. Caso você não tenha aí aberto o seu painel de traçado, a gente vai aqui em janela, traçado, que ele vai aparecer aqui no nosso cantinho, tá? Aqui você tem uma série de formatações para sua linha. Então a gente desenha um círculo aqui, por exemplo, a gente consegue trabalhar a espessura desse traçado, né? Que você pode ver que é bem amplo, você pode fazer um traçado desde 0,0, alguma coisa de pontos, até o quanto você desejar. Tá? Tem os arremates dos traçados, isso é bem importante, que às vezes causa bastante problema. Aqui, ó, por exemplo, quando a gente faz uma forma com pontas, principalmente, a gente consegue ver melhor esses arremates. Olha só, tá vendo que ele tá bem pontudo, né? Aqui eu consigo ver no final das linhas, né? Então aqui onde tem o final da minha linha, ele pode ficar reto ou arredondado. Ou ele pode até passar um pouquinho do limite do meu traço. Às vezes pode ser bastante útil isso na sua arte, tá? Cantos também a gente pode arredondar, tá? Nesse painelzinho canto, a gente escolhe se quer ele cortado assim, se ele vai ficar arredondado ou mais pontudo. Isso faz toda a diferença também quando você vai vetorizar, principalmente quando a gente trabalha com fonte, tá? Traçado em fonte, isso faz bastante diferença. E quando a minha forma é fechada, eu consigo também alinhar o traçado por dentro, por fora e no meio da forma, tá? Isso ajuda muito também em algumas situações. Mas eu só consigo habilitar essa ferramenta se a minha forma estiver fechada. Nesse M de lado aqui que a gente fez, ó, já não consigo. Teria que fechar ele para poder habilitar esse painel, tá? Essa opção. Vou falar um pouco agora de possibilidade de linha tracejada, tá? Aqui você pode ver que tem um painel linha tracejada, você pode escolher o tamanho, a posição onde esse tracejado vai começar. Você pode escolher o tamanho do traço, o tamanho do espaço. Você tem 3 campos aí para cada um desses, então você pode variar bastante a dinâmica entre um traço e outro, conforme a sua necessidade também. Isso é bem útil para alguns tipos de material que você vai desenvolver, tá? Esses painéis de arredondamento, eles também são aplicáveis ao tracejado, tá? Olha só, quando a gente clica ali no arremate, ele também fica redondinho tracejado. Ou reto, conforme você quiser, né? Aqui no painel das pontas de setas é bem interessante, porque às vezes a gente precisa colocar uma seta para medição, para apontar, tem várias opções aqui, tá? Desde setinha até tesourinha, marcadores, enfim, tem bastante variedade mesmo. Você pode aumentar o tamanho dele ou diminuir com relação ao traçado, sempre vai ser com relação ao traçado, tá? Então o traçado não vai mudar, mas a ponta da seta sim. E você pode colocar isso dos dois lados da tua linha, se você quiser. Ou você pode colocar pontas de seta diferente, tá? Também pode, ó, mudar o lado que a seta fica, mudar a direção, né? Então, por exemplo, se eu clico aqui, ele inverte, tá? Também tem um alinhamento pelo final da linha ou pelo início da linha, né? Ou melhor, pelo início da ponta da seta ou pelo final da ponta da seta. Outra coisa bem interessante que a gente tem nesse painel é a possibilidade de você não usar linha uniforme, né? Você pode usar esses outros acabamentos que cabem inclusive na linha tracejada, né? Você pode não usar uma linha uniforme, por exemplo, se você aumentar ela sempre, esse tipo de linha sempre vai ficar com as pontas mais fechadas. Tem outros aí que a gente pode explorar conforme você precise adaptar algum tipo de traçado.
Ele sempre vai conforme a espessura da linha. Tá? E a gente também, além dos painéis, desses painéis aqui, ali em cima temos as opções de traçado de pincel, né? Então, por exemplo, você tem ali vários tipos que simulam um traçado de aquarela, de grafite, tem as bordas decorativas, tem uma série de coisas que você pode usar e você pode aplicar no seu design. Por exemplo, as bordas decorativas aí, que é uma coisa que quase ninguém usa, né? Mas às vezes você pode gostar de algum elemento e depois transformar isso em vetor, inclusive, tá? Vamos usar esse aqui, por exemplo. Se você for pegar essa amostra aqui, né, que a gente pegou de borda, e transformar ela expandir o objeto, na verdade você vai em objeto, expandir aparência, ele vai se transformar num vetor normal, tá? E desagrupando isso, você pode editar, pode usar só um elemento, você pode explorar essas possibilidades também de várias maneiras. É bem interessante conhecer essas ferramentas, porque às vezes te ajuda numa coisa rápida que você quer resolver ali, mudar cor, enfim. Agora eu consigo editar essa forma com a cor que eu quiser. O traçado, ele também comporta tanto a cor sólida quanto o gradiente, tá? Então, se eu quiser colocar um traçado mais grosso com um gradiente, fazer uma firula aí, eu consigo também. Depois é aquele mesmo sistema de expandir e criar uma forma com esse traçado, se você precisar depois fazer edições mais elaboradas nisso, tá? Você sempre vai lá no objeto, expandir ou expandir aparência, desagrupa e você fica só com a forma do contorno daquele seu traço. Isso às vezes é legal quando você precisa, por exemplo, dialogar com outra ferramenta que não vai ler as configurações de traçado do Illustrator. E aí você consegue exportar ela sem dar erro, sem dar problema, sem sumir o seu tracejado, sem sumir o seu degradê, enfim. Né? Isso é uma coisa que às vezes a gente apanha um pouco no início, mas é só a gente saber trabalhar legal com a ferramenta que tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado hoje dessa mini aula aqui sobre o painel de traçado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai sempre ver e tentar responder, tá bom? Um abraço, obrigada.